A palavra de Deus diz lá em Hebreus que o justo ele viverá pela fé. Mas quem é esse justo? Quem é o justo? Diz que o justo ele vive pela fé. O justo é aquele que crê em Cristo, aquele que tem uma aliança, aquele que crê no Jesus que morreu na cruz por mim e por você, que nos salvou e agora nós somos justificados nele. Justo é mais do que obra de justiça, é crer. É crer do Senhor Jesus que veio a esse mundo, morreu e ressuscitou e deixou a sua palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É Deus falando ao homem. Nós temos que entender que o justo, quando ele decide viver pela fé, ele abraçou o Senhor Jesus. Esse justo é aquele que crê em Cristo. Então ele tem que viver, aprender a viver pela fé, a viver os princípios da palavra de Deus, a viver pelos princípios que a Bíblia fala. Isso é fundamental para um bom viver, para a plenitude da vida, na sua integralidade. Por quê? Porque só em Jesus a plenitude de alegria, de paz. A verdadeira prosperidade não é bens, a verdadeira prosperidade não é só o dinheiro. A prosperidade é um conjunto, é família, é dinheiro, é paz, é alegria. Né? Quantas pessoas hoje em dia só têm dinheiro? Famílias destruídas, famílias vivendo uma vida de tormento. O dinheiro muitas das vezes não pode sarar essas dores. O dinheiro muitas vezes ele pode comprar uma casa, mas não compra uma família. O dinheiro muitas vezes pode comprar um remédio, mas não pode comprar saúde. Quantas pessoas hoje, quando pensa em prosperidade, só pensa no dinheiro? Não, prosperidade vai muito além. Por isso que a gente tem que aprender a viver pela fé, mas só o justo vive pela fé. Temos que entender que quando nós temos uma aliança com o Senhor Jesus, nós passamos a ser justificados nele. Então, a partir desse momento, eu e você temos o que? Abraçar a sua palavra. A palavra de Deus, a palavra do Senhor. Porque ele tem e ele sabe o que é melhor para mim e para você, né? Há uma frase que diz que nós não escolhemos vir ao mundo, mas decidimos aonde passar a eternidade. Aonde vai passar a eternidade? Você já parou para pensar nisso? Ou você só está pensando nas coisas da terra? Nas coisas aqui, terreno? A vida é muito mais do que isso. A Bíblia nos diz que nós somos peregrinos nesse lugar. Nós somos forasteiros aqui, né? A nossa cidade é celestial. Geração vem, geração vai. Quantas pessoas já passaram por esse mundo, já passaram aí pela sua cidade, pelo seu estado e hoje não existe mais? Daqui 100 anos, eu e você não estaremos aqui. Você vê, são gerações que estão vindo, gerações que passam. Mas e a eternidade? Será que nós estamos preparados para a eternidade? Quem foi mais que falou sobre a eternidade? É o Senhor Jesus. E ele deixou na sua palavra. A palavra de Deus é vida com Deus. Então nós temos que abraçar a fé, abraçar o conhecimento da palavra, abraçar todos os ensinamentos contidos na palavra de Deus, porque ali nós vamos ter plenitude de vida, plenitude de alegria. Porque o nosso verdadeiro líder, o Senhor Jesus, ele se cumpre tudo aquilo que ele falou na sua palavra. A regra de vida nossa tem que ser a palavra de Deus. Muitas pessoas contestam, falam mal do cristianismo, mas a verdadeira alegria, a verdadeira paz só há em modelos cristãos, só há quando a gente abraça Cristo. Cristo tem saúde, Cristo tem libertação, Cristo tem paz, Cristo tem prosperidade. E isso está tudo na sua palavra. E eu pergunto, será que você está vivendo pela fé? Será que você aceitou Jesus? Se você aceitou Jesus, sim, você está sendo justificado, você é justificado. E a partir de agora você pode viver pela fé. Abraçar as coisas do alto, abraçar as coisas da eternidade. Né? Você tem que decidir. A vida é feita de decisões. Cada momento você faz uma decisão. Eu decidi gravar esse vídeo. Às vezes você decidiu vestir uma roupa, decidiu ir a algum lugar hoje, decidiu sair, decidiu fazer algo. Tudo é feito de decisões. O dia, ninguém tem mais hora do que o outro. Eu tenho 24 horas, você também. Com que você gasta essas horas? Você gasta o quê? O seu bel prazer? Será que você está pensando no seu futuro, na eternidade? Né?
Uma coisa, a gente tem que entender que não há nada natural, tudo é espiritual. Há um mundo espiritual mais real do que esse mundo físico. Nós temos que entender isso. O mundo espiritual, ele é mais real. Nós não somos seres espirituais, nós somos seres espirituais, quer dizer, passando por uma experiência terrena. Nós não somos só seres físicos, nós somos seres espirituais passando por uma experiência terrena, né? E aí, aonde você vai passar a eternidade? Você é justificado em Cristo, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele é Senhor da sua vida, você o obedece. Quem é Senhor? Senhor é aquele que deve ser obedecido, deve ser reverenciado. Muitas das vezes a gente se achega a Cristo querendo Ele só como Salvador, no momento de dor, no momento de dificuldade. Salvador que vai salvar, no momento da doença, no momento do desespero, no momento do fracasso, a gente recorre a Jesus. Mas Ele é Senhor. Senhor tem que ser obedecido, tem que ser reverenciado a cada momento, a cada dia. A Bíblia diz que Deus, ele dá bênçãos para os seus filhos. Mas será que você tem um relacionamento de pai com Deus? Eles nos chamam de filho, mas será que você já é filho de Deus mesmo? Será que você está tendo um relacionamento entre pai e filho? A fé nos garante isso. Se eu abraço a fé desse Deus invisível, eu confio plenamente, porque agora eu decidi viver pela fé, porque eu sou justificado em Cristo. Quando a partir do momento que eu crio em Jesus, todos os bloqueios, todas as limitações ficaram para trás. Agora eu decido abraçar a plenitude da vida que só há em Jesus Cristo. Por isso que a meditação da palavra é constante. Por isso que há uma busca da palavra de Deus constantemente. Porque ela tem vida. É lá onde eu encontro a vida. Só encontramos vida na palavra de Deus. Não há outro lugar, só na palavra de Deus. Se você meditar, se você procurar, você será achado por Deus. Ele está batendo a porta, cada momento. Apocalipse 3:20 diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a porta, abrir, eu vou entrar. Você há com ele e ele comigo. Isso é a palavra de Deus. O nosso Jesus, o nosso Senhor, ele é educado, ele bate na porta. Ele bate na porta do seu coração. Ele bate na porta com esse vídeo para você abrir o coração, chamar ele para entrar na sua vida. O inimigo não. O inimigo, Satanás, o ladrão, ele não avisa quando ele vai roubar. Ele é sorrateiro. Por isso que a serpente é chamada como, Satanás é chamado como serpente, porque ele é sorrateiro. Às vezes ele não percebe onde está uma serpente. Mas o nosso Senhor Jesus, ele bate na porta. E hoje esse vídeo está batendo na porta do seu coração. Você aceita Cristo, você quer Cristo? Então medite na sua palavra. Ande com pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão. Busque pessoas com a mesma visão, a mesma direção. Pessoas que entendem que nós temos que ter os pés na terra, mas a cabeça no céu. Porque tudo isso vai passar. Tudo vai passar. E quando nós abraçamos a fé, quando nós somos justificados com Cristo, tudo se torna mais fácil. A Bíblia nos chama que nós somos mais do que vencedores. Por que mais do que vencedores? Porque Jesus já venceu. Se ele venceu, nós também venceremos. Jesus falou que nesse mundo nós teríamos aflições, mas mandou nós ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, nós que somos justificados com ele, também venceremos. Há uma frase que diz que o cristão, aquele que está em Cristo, aquele que é justificado com Cristo, não tem problema. Quem tem problema é aquele que não tem a Cristo. Já está com a sua eternidade fadada ao fracasso, a sua eternidade fadada ao inferno, porque não conhece a Cristo. Aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que são justificados com Cristo, não tem problema, tem desafios. E quando nós chamamos o Senhor para esse desafio, nós vencemos todos eles. Por quê? Porque nós não estamos só. Reconheço que não estou só. Reconheço um Jesus, o Senhor que está sobre a minha vida. O Senhor que está me guardando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu fiz do Senhor Jesus a minha casa, uma habitação dele. Será que Jesus está sendo a habitação sua, na sua casa? Suas atitudes revelam, seu comportamento revela. Então é hora de você repensar, nós repensarmos quando nós estamos andando, diariamente, cada dia. Amanhã ninguém sabe. E hoje? Hoje eu decidi gravar o vídeo, hoje eu decidi falar de Cristo. E assim, você vai decidir abraçar a fé ou não? Você vai decidir ler a palavra ou não? Você vai decidir obedecer ou ele não? É feita de decisões. Mas o futuro ninguém sabe. Hoje eu posso estar aqui, amanhã não. E você da mesma forma.
Então nós temos que se apegar naquele que tem eternidade. Nós temos que abraçar aqueles que têm o melhor, que sabem o melhor para mim e para você. Por isso que eu decidi, assim como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Por quê? Porque eu sei que lá há segurança, porque lá em Jesus há paz, porque lá em Jesus há prosperidade, a riqueza, a livramento, a proteção. Quanto livramento o Senhor não me deu a minha casa, a minha família. Por quê? Porque eu fiz dele a minha habitação. Eu fiz dele a minha torre forte, o meu esconderijo. E ele está batendo a porta do seu coração com esse vídeo, para você o chamá-lo para entrar na sua vida. Não importa a sua dificuldade, não importa o tamanho da sua dor, não importa a tormenta que você está vivendo. Se você crer, se você acreditar, se você decidir e chamá-lo, ele vai entrar na sua vida e vai ceiar, vai se alegrar. Quando você abre a porta para ele, a Bíblia diz que ele vai cear com você. O que é ceia? Ceia é um momento de alegria, de comunhão, de paz. Numa ceia não há tristeza, não há choro. Ceia é lugar de alegria. É assim. Se você abrir a porta do seu coração para Cristo, ele vai entrar e vai cear com você. Vai lhe dar alegria, vai lhe dar paz, vai sarar suas feridas, vai lhe dar vitória. E ainda lhe garante uma eternidade com ele. Então, quando o meu justo vive pela fé, é porque nós somos justificados nele. E abraçando a palavra de Deus, o que a palavra diz, não o que o meu sentimento diz, não o que as emoções falam ao meu respeito, mas o que a palavra de Deus diz. Eu não vivo por emoção, eu não vivo por sentimento, eu vivo pela fé. Pela fé, porque está na palavra. O Senhor está na tua palavra diz isso. Tua palavra está aqui, é o meu manual de vida, Senhor. Eu não aceito isso, eu repreendo, eu expulso da minha vida, porque a tua palavra diz que tu és o meu guardião, o meu protetor. É assim. Assim é viver pela fé, pegar a palavra de Deus, é conhecer a palavra de Deus, é se alimentar e guerrear com ela. Você é o profeta da sua vida. Você é o profeta da sua casa. Eu sou o profeta da minha família. E na minha casa eu profetizo paz, alegria, saúde, libertação, cura, prosperidade. E assim, porque a palavra de Deus me garante. Se eu estou unido a Ele, se eu estou alinhado com Ele, eu posso reivindicar o que está na palavra dEle. É assim que é viver pela fé. O inimigo, muitas das vezes, quer botar bloqueios, quer botar crenças limitantes, quer trazer na nossa mente pensamentos errados, pensamentos longe, que eu não posso, eu não faço, eu sou pequeno, sou frágil. Não, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. A Bíblia diz que em nós, justificados, nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo tem que habitar em nós. O que é a mente de Cristo? Todos que andavam com Jesus, viu os milagres, viu a maravilha. Você não vê que Jesus, onde ele passou, aqueles que se aproximaram dele, ele estava ali curando, estava sarando, estava ali alegre, estava ali dando direção. É assim que nós temos que ter a mente de Cristo, essa mente forte, essa mente baseada nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, nisso ocupe o vosso pensamento. O pensamento, ele gera emoção, que gera atitude. Então, os meus pensamentos têm que estar ligados ao céu. Por isso que eu mergulho na palavra de Deus. Por isso que você deve mergulhar na palavra de Deus. Você tem que buscar a revelação que está na palavra de Deus. Porque é ela que nos vai garantir vida. É nela que nós nos firmamos. Não firmamos no governo, não dependemos de governo, não dependemos de homens, de mulheres, nós dependemos da palavra. O que é que a palavra diz? O que é que a palavra de Deus diz? Havia um homem na Bíblia que disse que ele construiu muito, ganhou muitos bens, produziu muito e disse: "Oh, minha alma, tu tem muita coisa, guarda agora, come e vai curtir a vida." Aí uma voz disse, Deus disse, Jesus: "Tolo, hoje mesmo vão pedir a tua alma." E tudo isso que tu fez, para quem será? E a nossa vida, às vezes você está aí lutando diariamente para conquistar bens. Você está lutando diariamente para conquistar algo, lutando por algo, mas sem a direção de Deus. Não adianta, meu irmão. Nós temos que entender que temos que colocar Deus na nossa vida. Nós temos que viver pela fé, chamar Deus para ser a nossa habitação. Aí sim, nós iremos vencer. Eu e você temos a palavra de Deus. Ela está livre. Ela está livre. Para eu e você buscá-lo de todo o coração. E todos aqueles que vão a Ele têm uma saída, têm uma resposta. Eu decidi isso. A minha casa decidiu isso. Você também pode decidir hoje, se você não conhece a Deus, abraçar, caminhar com Ele. E você terá a certeza
que a vitória é certa. E esse problema que você pensa que tem, será um desafio. E em Jesus você irá vencer. Porque Ele é mais do que vencedor na minha e na sua vida. Que essa palavra fique ao seu coração, você medite, você busque a Deus. Porque é Ele que tem a saída, a solução para o seu problema. E a verdadeira paz, prosperidade só há nele, não há em outro. Não dependa de homem, não busque homem. Não dependa de governo, dependa do Senhor, da sua palavra. Viva a fé, viva os princípios e as bênçãos de Deus lhe alcançarão. Porque é isso que a palavra de Deus promete, é isso que eu reivindico. Se eu andar nesse caminho, eu tenho o direito de reivindicar pela fé o cumprimento da palavra na minha vida. Que isso sirva para você nesse dia. Abraça a fé, busca a Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você, hoje, sempre e eternamente. Amém.